Ah, 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 ai, Ana. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ai, Ana. Colhe os frutos do combate pela paz. Deixa o sonho Oi, mamãe. na bandeira. Eu não quero fazer mais. Ai, deixa eu. Nossa terra gloriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Ó pátria amada, vamos vencer. Moçambique, nossa Outra, mamãe. gloriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Vocês estão curtindo aí Ora, mamãe. a nossa música, ou melhor, a música, o hino nacional Não, de Moçambique. não. O áudio está bom? Conseguem me ouvir bem? Nós juramos por ti, ó Moçambique, nenhum tirano nos irá escravizar. Moçambique, nossa terra gloriosa. Ah, mamãe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live especial de inauguração ao nosso novo quadro chamado Cá Entre Nós, aqui do Coletivo Raízes. A proposta é que tenhamos um bate-papo intimista para conhecer e aprender muito sobre o país escolhido hoje, Moçambique. Eu sou Juliana Cardoso, brasileira, psicóloga e membro do Coletivo Raízes. Para você que está chegando agora e não nos conhece, nós do coletivo, promovemos a literatura africana e incentivamos, através da arte, a integração cultural entre todos os povos. Sente-se confortavelmente, afivele seu cinto de segurança, porque estaremos embarcando numa viagem num voo imaginário para Moçambique. E o piloto de hoje é o moçambicano Timóteo Papel. Vou aqui adicioná-lo Outra Brudas. à nossa live. Vamos ele aceitar e acessar aqui. Já posso dizer que ele é poeta, escritor, pesquisador e professor. Muito bem-vindo, Timóteo. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. E Muito a obrigado. casa é sua, né? Pode se sentir à vontade, apresentar pra gente Moçambique através do seu olhar. Olá, Juliana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e apresentar Moçambique para você, para os brasileiros e para o mundo da melhor forma possível. Eu espero estar à altura, né? Porque não é fácil falar de Moçambique, assim como não é fácil falar de qualquer povo. Então, vamos nesta aventura e vamos lá ver o que vai dar, né? Sim, vai ser maravilhoso. Como você sabe, nós estamos dando andamento ao projeto África na Literatura, que é patrocinado pelo Fomento de Cultura Periferia, pela Secretaria de Cultura daqui de São Paulo. Estamos caminhando já para o nosso terceiro sarau online. Pelo nosso terceiro sarau online, que vamos falar sobre Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que é um escritor moçambicano. Daí surgiu a nossa ideia de fazer essa live para conhecer mais detalhes de Moçambique. Fala um pouquinho pra gente, Timóteo, sobre você, o seu trabalho, como que você desempenha a sua estadia aí no seu Moçambique. Muito bem. Quem é Timóteo? Bem, o meu nome completo é Timóteo Gentil Papel, mas eu uso mais o Timóteo Papel, né? O primeiro e o último nome. Sou natural de uma pequena cidade no centro do país. Moçambique tem 3 regiões, né? Tem o norte, tem o centro, tem o sul. E cada uma das regiões tem as suas províncias. No norte temos Nampula, Cabo Delgado e Niassa. No centro temos Zambésia, Sofala, temos Manica e Tete. E no sul temos Inhambane, Gaza e Maputo. E eu sou natural, eu oriundo da zona centro, neste caso
na província da Zambésia, na cidade de Quilimane. É lá onde cresci, é lá onde fiz estudos primários, até o secundário. Depois, quando passei para o superior, fui para Maputo, neste caso a capital do país, onde fui fazer a licenciatura em filosofia, ensino de filosofia, com habilitações em ensino de história. E neste momento trabalho como professor de filosofia, trabalho como pesquisador em filosofia política, filosofia da educação, filosofia do direito, e também estou nesta cadeira de escrever, de brincar com as palavras, né? Sou poeta e sou escritor. Então, resumindo, este é o Timóteo que o coletivo Raízes vai ter hoje, ou tem, e pronto. Vamos explorar um lado de cada ângulo, não é? Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes em ter você participando conosco e trazendo informações tão importantes para aumentar a nossa cultura e o nosso conhecimento sobre Moçambique. Vamos começar então falando um pouco sobre o nome de Moçambique. De onde vem a origem desse nome? Muito bem. De onde vem Moçambique? Há várias interpretações, não é? Há várias interpretações que são dadas a este nome, Moçambique. Mas a que mais fica é a adequação de um nome tradicional, que depois acabou sendo, digamos, criado ou aportuguesado, não é? Moçambique, como espaço geográfico, já existia antes, mas não respondia por este nome de Moçambique. Respondia por este nome de Moçambique. Entretanto, com a chegada dos portugueses em Moçambique em 1498, houve necessidade de, digamos, aportuguesar o nome, que era para torná-lo de fácil de compreensão para as pessoas, de fácil de comunicação. Daí que passou a ser conhecido como Moçambique, mas originariamente é um nome que vem, digamos, é um nome que vem da origem banto. É um nome que vem da origem banto e acabou tendo, digamos, esta adesão total. Ele surge primeiramente, ou é utilizado primeiramente na ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique é uma ilha muito bonita, que vale a pena visitar, que está no norte do país, está em Nampula. E é uma ilha famosa, é turística. E é por lá, incrivelmente que seja, e é por lá por onde entram os portugueses para Moçambique. Então, quando chegaram naquela ilha, passou aquela ilha no princípio, por causa da localização geográfica, foi na faixa costeira. Nós já tivemos, antes dos portugueses, uma invasão dos árabes, mas não era invasão como tal, porque eram apenas fazer as trocas comerciais. Por isso nunca se considerou, os árabes, nunca se consideraram os árabes como se fossem uma colônia dos árabes, não. Mas, como eles faziam trocas comerciais com Moçambique, chegaram muito antes, fala do século VIII, século VII e VIII, então, eles quando chegam, se instalam numa zona, na ilha de Moçambique neste caso, e essa ilha tinha um líder, um comerciante famoso, um comerciante árabe, que respondia pelo nome de Musa Ali Dik, ou simplesmente Ben Moçambique. Este era o comerciante famoso que estava na ilha de Moçambique a residir. Então, com a chegada dos portugueses, acabaram adotando este nome deste comerciante influente para aquela ilha de Moçambique, que depois passou, digamos, a assumir todo o espaço geográfico do norte ao sul, do Zumbaú Índico, tendo basicamente este nome Moçambique, mas o nome originário pertence a um comerciante árabe que estava radicado na ilha de Moçambique. Isto é Nampula, na província de Nampula, no país. É interessante, né? Quando a gente pensa na origem do nome. E é curioso que o nome é o único nome que tem todas as vogais nele, né? É muito interessante a criação. Nós sabemos, pesquisando, a gente descobriu que Moçambique é uma população bem jovem. É verdade isso? Que 50% da população é abaixo dos 15 anos de idade. Como que é isso? Bem, a questão é porque que
em Moçambique há mais jovens, é isso, não é? Ok. Bem, as estatísticas, mesmo o último censo realizado em 2017, revelou isto, que Moçambique tem maioritariamente uma população jovem. Por que uma população jovem? É que nós, quer dizer, nós, digamos, como povo, né? Geralmente, Mãe. posso dizer que, como, como povo, neste caso, povo moçambicano, a população é maioritariamente jovem por uma simples razão. Estamos, digamos, os velhos, a taxa de vida em Moçambique é muito reduzida. É muito reduzida. Em que sentido? Geralmente, dificilmente as pessoas mais idosas chegam mais adultas, 60, 70, 80 anos. Dificilmente. Não que não se chegue, há pessoas que chegam, mas dificilmente as pessoas chegam nessa idade. É comum ver alguém de 45 anos, de 50 anos, a perder a vida. Em parte, pelas políticas sociais que são, digamos, adotadas. Políticas que não valorizam muito a massa laboral adulta. Ou seja, não temos aquela cultura de garantir com que até uma certa idade a pessoa tenha trabalhos mais leves. Ou seja, por causa do nível de subdesenvolvimento em que o país se encontra, há pessoas que trabalham muito a terra. A agricultura é uma agricultura rudimentar. E muitas vezes contribui para que, a uma certa idade, a uma certa altura, as pessoas comecem a ficar mais desgastadas corporalmente ou fisicamente, e isso acaba tendo, e isso vai levando a certas doenças que depois perdem a vida. E como não temos os hospitais não estão, digamos, em quase todos os pontos, há populações que levam 10, 15 quilômetros vindos para poder aceder a um serviço médico. Ou há pessoas que até mesmo crescem, morrem, sem nunca ter se encontrado com um médico. Então isso acaba contribuindo para a redução da taxa de vida. Mas em princípio, ou em suma, isto tudo tem a ver com políticas públicas, não é? Então, as pessoas, neste caso os jovens, como são ali ainda na flor da idade, sei lá, acabam sendo a maioria, porque a uma certa altura os mais velhos vão desaparecendo ou vão perecendo. E aliado a isto também está o fato de a nossa taxa de natalidade ser muito alta, ou seja, houve tempos em que se pensava que em Moçambique, filho era riqueza. Então era melhor um casal ter 4, 5, 6, 12, até a relato de pessoas que têm 15 filhos. Então, 15 já podes imaginar, 15, 10 filhos já podes imaginar, não é? Quer dizer, um número grande, é um número elevado. E as pessoas, quer dizer, é um sistema de escadaria, não é? Quer dizer, tem um filho este ano, próximo ano descansa pouco, final do ano engravida, tem um segundo filho, então a diferença entre os filhos acaba sendo mínima, 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio, 2, ou por vezes mesmo 1 ano. Então isto vai contribuindo também para que o maior número das pessoas seja jovem por causa deste elevado nível de natalidade. Agora a coisa está a diminuir um pouco, quer dizer, os jovens, por causa do nível de instrução, alguns acabam optando por ter 1, 2 filhos, 3, já não há jovens com aquela ambição de ter 5, 6, 7, 8 filhos, porque pronto, o custo de vida está sendo também cada vez mais alto, não? Então há que preservar um pouco este lado. E é por ali que nós somos maioritariamente jovens. Mas, infelizmente, embora Moçambique tenha uma população maioritariamente jovem, se você for a ver a nível da governação, os que estão lá não são jovens. Quer dizer, há um paradoxo aqui, não é? Quer dizer, se deveria ser o jovem, neste caso, como a maioria, a liderar certos processos governativos, infelizmente, não, porque há certa classe, isto acontece em quase todos os países, sobretudo os países da África, que sofreram colonialismo, há aqueles que lutaram na década de 60, 70, libertaram os países, então entendem estes que devem ser eles a governar, ou seja, ainda têm lucros por tirar da nação, né? Porque foram à luta, infelizmente. Mas o gráfico deveria ser este, em que, como temos jovens, maioritariamente jovens, deveriam ser jovens a pensar na sua própria existência, nas suas próprias buscas, nas suas próprias soluções, e aos poucos deveriam ser esses jovens a assumir os destinos da nação.
É interessante, assim, que essa visão vai sendo propagada, né, nas É, gerações que estão vindo, para que um dia isso pois, se torne realidade, né, para pois, que pois, talvez pois, a mudança, a estrutura de pensamento vá também se atualizando e a governança pois. também se atualize. A respeito dos dialetos, da língua materna, como que é essa parte? Explica um pouco para a gente, porque a gente precisando entender que o português é uma língua oficial, mas que parece Ok, que só 40% de fato fala o português, por conta dos demais dialetos, né? pois, pois. Muito bem. Moçambique, como dizia, é um território vasto. Eu até tenho dito em brincadeiras que nós deveríamos ter 3 estados. Deveria, pronto, haver Moçambique do Norte, Moçambique do Centro, Moçambique do Sul. Por quê? Porque temos extensões muito largas. Há distritos com dimensões enormes que não deviam ser distritos. Então, e é por causa dessa vastidão que nós acabamos tendo muitos dialetos. Nós temos muitos dialetos em Moçambique. Fala-se de mais de 30 dialetos, 30, 33 por aí. E cada dialeto carrega consigo a sua cultura, tem consigo a sua forma de ser, a sua forma de pronto. Tem seus modos viventes. Nós temos, só para citar alguns exemplos, temos no norte, por exemplo, em Cabo Delgado, temos o Maconde, temos temos o Kimani e outras línguas. Depois descemos para Nampula, encontramos o Imakua, que é a língua mais falada quer em Nampula, quer no Niassa, quer em Cabo Delgado também. E no Niassa temos o Jawa e outras línguas. Então, entramos para a zona centro, temos o Chuabo, temos o Lomo, temos o Sena, temos o Ndau. E vamos para a zona sul, temos Xangana, temos Chope, temos Ronda, quer dizer, temos um leque de dialetos. São, por aí, como dizia, 33 dialetos. Então, isto faz com que crie certas dificuldades na comunicação entre os povos. Dificuldades, neste caso, de comunicação. Né? Entretanto, na luta pelas liberdades, pelas independências em África, nós tivemos um presidente que achou que, se optasse por uma língua materna como língua oficial, isso poderia trazer problemas, convulsões sociais. Como quem diz, olha, prefiro a nossa língua, na língua deles, não nossa. Tiraria divisionismo. Então, como já estavam aqui os colonos há algum tempo, os portugueses, Samora Machel optou por escolher o português como a língua oficial. E esta língua de ensino ou de instrução, quer dizer, nas línguas oficiais nossas, apenas está o português, apenas se fala o português. Todo o ensino é dado em português. Há quem diz que, pronto, nós fomos azarentos, porque deveríamos ser uma colônia inglesa, provavelmente. Porque na região, basicamente, estamos rodeados por países ingleses. Temos a África do Sul, temos a Tanzânia, temos o Zimbábue, temos o Malawi, temos a Zâmbia, todos eles falam inglês. Nós somos como se fosse uma ilha, né, no meio de todos eles, não é? Mas, como foi a nossa colônia portuguesa, fomos colônia de Portugal, e acabamos ficando com este legado do português como língua oficial. Entretanto, falam-se várias outras línguas, vários dialetos, que nas populações tu escutas, jovens, e eu, felizmente, tive a sorte de conviver com alguns deles, e é uma coisa interessante. Não optamos, como fazem os outros, de levar um dialeto do centro, um do norte, um do sul como oficial. Apenas ficamos com o português. A ideia era mesmo essa, para não criar divisões entre os povos. Sim, a Providência, que está nos assistindo agora, ela comentou aqui que é um mosaico linguístico, né? Essa variedade de dialetos, essa quantidade acaba construindo um mosaico linguístico. Mosaico O Isidro comentou aqui. Isso. O Isidro colocou aqui, dialetos ou línguas no mesmo nível que as línguas europeias. Quando falamos de dialetos, estamos falando de variações linguísticas. Agora, uma língua de fato tem toda a construção gramatical. Puxa vida. Isso. Nós estávamos pensando também na questão da bandeira, né? Eu dei abertura aqui à nossa live, tocando o hino nacional de Moçambique. E eu achei muito bonita a letra. Você conseguiu ouvir bem a música?
Sim, 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 sim. Esta letra, por acaso, quem escreve ela é o Mia Couto, não é? O autor de quem vão discutir no sábado no Sarau. Olha Sim, só que então, e é uma incrível, letra que linda. legal. Sim, sim, Muito bom. é uma E letra aí a linda. gente queria conhecer um pouco sobre a bandeira, os símbolos da bandeira, né? Nós vimos que tem um livro aberto, tem uma arma. Fala um pouco pra gente o que você conhece dessa parte dos símbolos da bandeira. Muito bem. Os símbolos da nossa bandeira, nós temos ali várias cores, não é? Temos ali o verde de esperança, temos ali o preto, temos ali o preto de cor, não é? Como negros, como africanos. Temos ali o amarelo da riqueza. Moçambique é um país com muitos recursos minerais, muitos recursos naturais. Estamos agora nessa senda de exploração do gás, de petróleo. E há outros, como Rubi, por aí em diante. Portanto, é uma terra muito rica em termos desses recursos. E temos ali o vermelho, não é? O vermelho que é, pronto, do encarnado, de sangue. Como quem diz, o vermelho de sangue, não é? Então, vamos estar para Moçambique. Relativamente aos símbolos, temos ali nos símbolos, temos ali uma estrela, temos ali uma enxada, temos ali um livro e temos uma arma. Vou começar pela ideia da arma. Bom, coloca-se a arma na bandeira, segundo alguns autores, para expressar o sentimento de que foi graças à arma que nós libertamos o país, que nós tornamos Moçambique independente. Então, é, digamos, o nosso objeto de revolução. É na base dele que nós tornamos seres livres hoje. Entretanto, há outros que atualmente reivindicam que a arma deve ser tirada da bandeira. Por quê? Porque a bandeira em si acaba espelhando ou acaba influenciando na posição das pessoas e criando situações em que as pessoas estejam suscetíveis à guerra. Por isso, justificam estes que depois da luta de libertação, que durou 10 anos, de 64 a 74, nós entramos em 76, depois da independência em 75, entramos para uma outra guerra, uma segunda guerra, que alguns preferem guerra civil, outros por uma guerra pela democracia, outros por uma guerra, digamos, movida por pessoas com interesses obscuros. Mas tivemos uma segunda guerra, que começa de 76, vai até 90, 92, com a assinatura de acordos de Roma, acordos de paz. É esta guerra que vai, digamos, forçar a revisão da Constituição da República. Nós temos em Moçambique, em 75, um regime monopartidário, ou seja, apenas um partido poderia tomar as decisões sobre a nação toda. E isso levou a esta segunda guerra, a guerra dos 16 anos, que depois com várias negociações, chegou-se a um acordo e introduz-se o multipartidarismo. E com ele também introduz-se uma nova Constituição. Entra em vigor uma nova Constituição na década de 1990, que é esta que vai introduzir muitos partidos. Daí que nós, em 94, nas primeiras eleições, já tínhamos muitos partidos a concorrer. O que não seria possível se continuássemos com aquela ideia do multipartidarismo que nós já havíamos tido. Então, e estes defendem que, tendo terminado esses conflitos, deveremos nós ter a bandeira livre de armas. Como dizia, mantendo esta arma na bandeira, isto influencia outros conflitos. Por isso que Moçambique, se for ver, é um país com sucessivos conflitos. Tivemos há pouco tempo, em 2014, 15, 16, até 17, um outro conflito, que levou a criar situações de colunas, escoltas na N1. N1 é a estrada principal que liga do norte ao sul. Por quê? Porque estavam homens a atacar as colunas, a atacar as viaturas, e o governo foi forçado a colocar lá seus homens, nesse caso as Forças de Defesa e Segurança, para proteger as populações. E quando é assinado um acordo no ano passado, em 2019, chamado Acordo de Maputo, que fez um ano este ano, começa um outro conflito. Quer dizer, já começa, esse conflito da Zona Norte já começa em 2017. Já começa em 2017 em Cabo Delgado, que levamos muito tempo a assumir que de fato estamos diante de uma guerra. Dizia-se que, pronto, são focos de conflito, de acordo com as narrativas,
são insurgentes por aí. Só este ano é que publicamente o governo assumiu que estamos diante do terrorismo. Então, os teóricos que defendem que a arma deve ser retirada usam esses fundamentos, que manter a arma na bandeira implica criar situações em que as pessoas estejam sempre como amedrontadas e suscetíveis a conflito. E isto vai levando, de fato, a esse momento que nós vamos tendo. Entretanto, outros acham que devem manter porque é símbolo de luta, é símbolo da nossa libertação, né? Como povo. Entendi. Eles não entram num consenso, né? Tem nas concepções. E que olhando de cada expectativa, né, de cada ângulo, faz sentido, né? Olhando no passado, a questão histórica de um símbolo de uma conquista da liberdade, por outro, é uma questão de que pode vir a suscitar novos conflitos. Então, de fato, é um embate justo, coerente, né? Aprendendo um pouco pra gente agora... Oi? Ok. Dizia, depois tem a ideia do livro, né? Agora... Tem a ideia do livro que não havia explicado. Sim. Nós temos ali o livro na bandeira, porque com a introdução da independência, com a independência nacional, vendeu-se a ideia de que deveremos usar a escola para transformar o homem. Deveríamos criar o homem novo. Um homem que não fosse oprimido, um homem livre, mas capaz de servir os interesses do Estado. Então, é aí onde incentivou-se muito a escola. Vieram muitas narrativas, escola para todos, sei lá o quê, o atual. Entretanto, esta escola, que foi construída no princípio, tinha uma boa qualidade, podemos dizer, apesar de certos problemas, e depois, com os vários modelos que fomos adotando, infelizmente, fomos caindo em situações não muito boas em termos de educação, né? Porque, pronto, introduzimos passagens semiautomáticas, o que contribuiu, de certa forma, para que muitos alunos passassem de classes sem saber ler e escrever, ou seja, introduziu-se no meio de tudo isto, desvirtuou-se o princípio inicial de que o livro deveria ajudar a transformar, a gerar um homem novo, para formar um homem servil a políticas do poder político vigente. Daí que introduziram as chamadas passagens semiautomáticas, né? O indivíduo estuda, sabe, não sabe, vamos deixar passar, vai se ver lá à frente, né? E, infelizmente, acabamos depois tendo situações de alunos que não sabem ler nem escrever. Eu sou professor de uma escola secundária, tenho tido situações de alunos na 11ª classe, 12ª classe, ou 11º ano, 12º ano, que não sabem escrever, não sabem interpretar um texto narrativo, um texto poético. Então, tem sido embaraçoso. Mas a ideia primária, o primordial, era essa: transformar ou criar um novo homem, um homem novo, um homem capaz de gerar competências e servir adequadamente à nação. A ideia inicial é muito bonita, né? De uma transformação, de dar poder através do aprendizado, para a partir disso criar um novo homem. É realmente uma ideia muito bonita. Quando a gente vai para a prática, sofre esses embates, né? De nem tudo sair como idealizado. Esse conflito, essa questão se relaciona um pouco com o que vivemos aqui no Brasil. Também é comum em algumas regiões do Brasil termos essa dificuldade do aprendizado e o aluno vai sendo passado de classe, né, de série, sem de fato aprender o conteúdo. Então, faz parte também, é um ponto em comum. Então, finalizamos a questão dos símbolos, né? Falamos da arma, falamos das cores, do livro. Ficou faltando algum? Não, basicamente nenhum símbolo falta. Sim, temos ali o emblema tem mesmas cores e tem mesmos elementos. Não tem grandes novidades. Excelente. Então, conta pra gente agora um pouco dos lugares turísticos, os pontos turísticos que o brasileiro não pode deixar de conhecer quando for conhecer e visitar Moçambique. Muito bem. Moçambique é um país todo ele turístico, não é? É um país todo ele com sítios maravilhosos, sítios lindos que vale a pena visitar. Vale a pena visitar. E temos os principais, não é, indispensáveis, aqueles que tu não podes vir a Moçambique sem apreciar nenhum deles. Estão a falar de Maputo, a própria cidade de Maputo.
Que é a capital, né? Tem monumentos incríveis que vale a pena apreciar, tem praias incríveis, tem praias de Inhaca, por aí em diante. Praia de Inhaca, tem outras zonas boas, Macanetas, águas cristalinas muito limpas, pronto, que vale a pena visitar. Maputo é um dos sítios. Eu vi pronto. que as praias de Moçambique são as melhores para fazer mergulho, né? São cristalinas. Nesse período de seca, a água fica morninha, fica bem confortável, né, para banhar. Que legal. Sim, então, quando sai de Maputo, vai a Belém. Belém está em Gaza, ainda na Zona Sul, está em Gaza, tem uma praia fabulosa que vale a pena conhecer. Depois temos Inhambane. Inhambane temos a própria cidade de Inhambane, temos Vilanculo, que é um sítio maravilhoso, temos Tofu, temos Ilha dos Bazarutos. Portanto, Inhambane por si só é uma das províncias mais turísticas. Inhambane é uma das províncias mais turísticas, portanto, se tu não chegas a Moçambique, até podes ir a Maputo não passear, mas se não vais a Inhambane, não sais com aquela sensação de conhecer Moçambique, porque Inhambane concentra... Não pode deixar de visitar. As zonas turísticas deste país. Então, depois tu vais mais para a zona centro, temos ali o Parque Nacional de Gorongosa, é um sítio também fabuloso, maravilhoso, está em Sofala. Temos Ilha de Moçambique, que está em Nampula, no norte mesmo, Ilha de Moçambique. Depois temos Arquipélago das Quirimbas, que está em Cabo Delgado. E depois também em Cabo Delgado temos a Praia do Imbi, que é uma praia fantástica, maravilhosa. E temos depois, no Niassa, a Reserva do Niassa. Como podes ver, temos uma parte, em cada parte do território nacional, sítios turísticos, sítios maravilhosos, né? Quem vai a Zambésia tem Zalala, tem montanhas no Guru para visitar. Portanto, são sítios fabulosos, maravilhosos, que vale a pena conhecer. Eu estou aqui com o coração batendo forte, querendo ir aí, pessoalmente, conhecer. Tem de vir a Moçambique, a gente aguarda por si. Certo, mas esse nosso voo imaginário aqui já está sendo muito deleitoso, muito prazeroso. E agora eu queria falar um pouco das delícias, que são pratos típicos aí de Moçambique. Muito bem. Moçambique tem vários pratos. Tem pratos incríveis, não é? Por causa desta divisão cultural, digamos, entre aspas, porque no fundo temos a ideia de unidade nacional. Mas cada povo tem seus pratos típicos. Entretanto, tem aqueles pratos que são comuns, que são indispensáveis em qualquer cardápio. Estamos a falar de badias. Badias é uma espécie de bolinho, mas que não chega a ser bolinho, não é? Uma espécie de bolinho que se faz com feijão. Tem um feijão ali próprio que se usa e mistura-se aquilo muito bem. Depois vai para uma frigideira, fritam, sai badia. Uma coisa fabulosa, come-se muito bem. Eu acho que é parecido com o acarajé da Bahia, não é não? Esse bolinho de feijão? Pois. Há quem prefere pôr no pão, há quem prefere comer assim mesmo e é uma coisa boa. Depois temos o mocapata. O mocapata é um prato típico da Zambésia. E é um prato assumido nacional e internacionalmente como um prato indispensável. Faz-se na base do arroz e do feijão. Tem um feijão muito pequenino verde, muito bom, faz muito bem. Por isso, quando vieres, terás de ir para casa da minha mãe para conhecer e comer esse prato. E é fantástico, é maravilhoso, a mocapata. E geralmente acompanha-se com um frango à zambesiana, servido com um pouco de coco, um bom tempero e aço no forno, no carvão. Isso é maravilhoso. Então temos uma zambesiana, temos chiguinha, que é um prato da Zona Sul, geralmente em Inhambane, Gaza, Maputo, faz muito a chiguinha e também faz na base de amendoim. Na base de amendoim e outros produtos. Depois temos cacana. Cacana são umas folhas que também são indispensáveis. Eu gosto muito, eu não sou do sul, sou do centro, mas gosto de cacana, sobretudo com chima, né? Porque para além de ser saboroso, ele tem um efeito de saúde muito bom. Quando tu comes, é como se tu estivesse a renovar as células e a rejuvenescer o sangue.
Então tem este Legal. efeito medicinal, É um efeito sim, muito bom. medicinal também, né? É. Então tem esse efeito muito bom. Depois tem o mupane é de mandioca, não é? Que se faz com coco, amendoim, coloca-se ali o camarão, outros produtos, ou o caranguejo, e também um prato típico da Zambia, de Moçambique, que não se despeça. Depois temos a matapa, também a matapa, e todos esses pratos podem ser acompanhados com chima ou arroz para poder, digamos, deliciar-se deles. Alguns misturam-se, outros têm de fazer mesmo à parte. Então, esses são os pratos típicos. Existem outros de acordo com cada região, não é? Mas não são, digamos, estes que eu mencionei, são os que reúnem consenso e não dividem fronteiras. Quer dizer, quer um do centro, quer um do norte, quer um do sul, pode comer qualquer um deles, não acontece nada. E todos comem, infelizmente. Não conheço E ninguém que todos dispensa comem e é uma algo comum a todo o país, sim. é, Que é. legal. Tá dando Pois, água na pois. boca, viu? Só de imaginar a variedade dos sabores, né? Eu Pois. imagino que seja tudo muito bem temperado. Que delícia, Uma muito maravilha, bom. uma maravilha, uma maravilha. Por isso tem de vir provar, hein? E pronto. Tem uma curiosidade a respeito de. Eu Sim. vou deixar essa parte para o nosso item de curiosidades, depois eu pergunto. Vamos seguindo aqui o Ok. nosso roteiro a respeito de danças e música. Fala um pouco pra gente das danças culturais, da música, qual que é a mais ouvida, o ritmo aí de Moçambique. Nas danças ou na música, nós temos várias danças tradicionais. Temos várias danças tradicionais de acordo também com cada grupo social ou cada grupo, não é? Temos várias danças. Nós temos a dança Mapico. A dança Mapico é feita na zona norte, nesse caso em Cabo Delgado. É uma dança originária dos Macondes, o Mapico. E é feita, digamos, usam-se dois tipos de máscara, não é? Tem uma facial, depois tem uma que se colocam para cobrir o rosto, ou capacete para cobrir a cabeça, né? Então, quando estás dança, tu não consegues ver que aquele é fulano ou é Beltrano. Apenas vês alguém a dançar, mas tu não conheces quem está a dançar. E usam-se aquelas roupas bonitas, aquelas tradicionais, não é? Aqueles sacos, sei lá, palha, por aí. E é uma coisa maravilhosa. Depois temos a dança tufo. A dança tufo é mais exercida em Cabo Delgado e em Nampula. Essa é feita basicamente por mulheres, é uma dança de origem árabe e pronto. As mulheres é que dançam e tem um som leve por aí que dá para acompanhar em qualquer situação. E depois temos a dança, temos a marabenta e temos o nhambaro. A marabenta é a dança feita basicamente na zona sul, não é, do país, dança marabenta, e depois temos o nhambaro, que é uma dança típica da Zambésia. Então, cada outros povos tem também as suas danças e pronto. Mas a marabenta é agora a mais, digamos, a mais dançada, podemos dizer, ou a mais cantada. Até já está nos ritmos, digamos, convencionais, ou seja, temos artistas que tentam fazer uma mistura do tradicional e do moderno. Isso é uma coisa espetacular, isso é uma coisa maravilhosa. Então, e essas danças tradicionais, todas elas têm uma origem religiosa, não é? Porque a ideia é exaltar as divindades, passar aqueles momentos bons, inspirar confiança, credibilidade, fé, passar aquelas mensagens positivas para as pessoas que sofrem por aí em diante. Então tem essa dimensão religiosa. Mas, aos poucos, vão tendo, digamos, um grande impacto social e vão sendo cantadas, dançadas. Então, cada dança, quando é efetuada ou executada, a gente sabe que essa dança é de sítio X. Quando eu estou fazendo, sabe que é para isso é Nampula. Quando é Marabenta, sabe que é Maputo, ou Inhambane, ou Egado. Então, em Inhambane há outras danças também típicas, mas a Marabenta continua a ser a dança, digamos, ainda não há consensos de que deve ser uma dança nacional, mas é a dança neste momento que é muito feita. Agora temos uma dança, ou temos outros ritmos, não é? Temos nos cantores jovens que optam mais pela kizomba. Optam mais pela kizomba, que é um tipo de dança que, prontos, a gente gosta, curte a música, mas é muito feito em Angola, em Moçambique, pronto. Temos ali a kizomba e temos outros estilos, né? Temos o Afro House e por aí em diante.
Uhum. Que legal, muito bom. Falando nessa parte de religião, a pergunta que eu ia fazer, que é uma curiosidade, é exatamente sobre isso. Se tem uma religião predominante e se tem festas específicas, tipo carnaval, Natal, essas coisas assim. Porque a informação que a gente teve é que não se Ok. comemora Natal, por exemplo, por ser um país laico. É verdade isso? Quais são as festas que são comemoradas e as que não são comemoradas? E se tem uma religião predominante? Muito bem. Moçambique é um estado laico, não é? Moçambique optou pela laicidade, que era para evitar clivagens sociais. Como disse no princípio, nós tivemos no início, antes da chegada dos portugueses, tivemos os árabes na faixa costeira do país. E estes introduziram o islamismo. E é muito professado nestas zonas. Com a chegada dos portugueses, introduz-se o cristianismo. Então, também, estes estão pelo país todo, né? Estão pelo país todo e vão professando. E depois, com as independências, o crescimento econômico individual das pessoas, esta união das pessoas de vários pontos, foram nascendo religiões protestantes, né? A igreja protestante, estamos a falar das igrejas neopentecostais. Então, temos também pessoas divididas que professam estas religiões. Quer dizer, não temos uma orientação de que, pronto, como povo, temos de ser muçulmanos ou cristãos. Para nós, o importante é exaltar as divindades. E no meio de tudo isto, existem povos que professam aquelas religiões africanas, não é? Fazem, põem a farinha, põem a cachaça, embaixo da árvore, e para exaltar os seus deuses. Agora, o mais curioso é que quando é Natal, quando é Natal, geralmente há feriado para todos. Quando é Natal, não é? Há feriado para todos. Não porque é uma festa cristã, mas porque entende-se que aquele dia 25, é dia da família. Então acaba havendo feriados para toda a população, né? Quer muçulmanos, quer cristãos. E é para celebrar esta data, esta festa em família e com os mais próximos. Agora, noutras festas, noutras ocasiões, como a festa da Páscoa, o que se faz? O Estado dá tolerância de ponto apenas aos cristãos. Quer dizer, os não cristãos continuam a trabalhar, se for um dia laboral. Agora, e quando é dia também de Eid Mubarak, aquela festa dos muçulmanos, também dá-se tolerância de ponto ou feriado apenas aos crentes da religião islâmica. Aos outros, não. Continuam a trabalhar normalmente. Quer dizer, no fundo, temos o cristianismo, o islamismo a estabelecer as balizas. As neopentecostais, estas não têm tido muito espaço nessa quadra de tolerância de pontos. Entretanto, quando tem uma festa grande e solicitam a autorização do governo, tem tido, digamos, esse tratamento de pronto, serem dispensados. Mas geralmente, quando são datas comemorativas do islamismo ou do cristianismo, tem havido essa dispensa dos seus fiéis para poderem celebrar em comunidade e em família. E algo autodeclarado, já fica muito específico para cada pessoa, a religião que ela segue, para que nesses momentos ela tenha o seu direito garantido, ou é algo Poxa. que não é tão rigidamente verificado? Muito bem. É exatamente isso, não é? Que é essa liberdade de expressão, liberdade religiosa, por aí em diante. Agora, as estatísticas mostram que há mais muçulmanos que cristãos. E cristãos católicos, né? Porque temos a faixa costeira, Nampula, e temos, nos últimos tempos, por causa desta, digamos, esta fraca propagação do cristianismo por aí em diante, as pessoas vão indo para as religiões, as neopentecostais, né? Então, ao passo que os muçulmanos geralmente são fiéis à sua religião, não são como os cristãos. Os cristãos são mais liberais, sobretudo os católicos. Então, isso faz com que alguns acabem saindo da religião cristã, católica, neste caso, para outras, as neopentecostais. E isto vai diminuindo, digamos, aquele número elevado que no princípio havia para números, digamos, que ficaram um pouco mais baixos. Mas o certo é que cada um é livre de professar a sua religião, desde que não use isto para humilhar o outro, para espezinhar o outro, por aí em diante.
Portanto, há esse diálogo interreligioso mesmo entre as religiões. Aqui no Brasil tem uma festa assim, quase que universal, né? Que é o carnaval, Ok? que muitas pessoas festejam, né? E em Sim, Moçambique sim, sim, sim. também tem algo semelhante? Tem algum Oh, festival nacional? muito bem. Estava já a esquecer-me disto, não é? Nós também temos em Moçambique o Carnaval. O Carnaval é muito feito na Zambésia, né? Em Quelimane, que é o município, né? Que é a cidade capital da província de Zambésia. É muito feito o Carnaval. Em quase todos os anos ele é festejado, né? Há esta festa do Carnaval em quase todos os anos. Então, noutras zonas, em Maputo, por exemplo, na Zona Sul, nós temos a festa do Canhum. Tem havido o Festival de Canhum, Festival de Marabenta, por aí em diante. Então, tem havido vários festivais de acordo com a localização geográfica, de acordo com as inovações dos dirigentes, neste caso do Ministério de Turismo, de Cultura e Turismo, por aí em diante. Mas há festas indispensáveis. Neste caso, o Carnaval em Crimane, não importa quem é o dirigente que dirige aquele ministério, aquela direção, o Carnaval acontece também está nas pastas do município. Então, geralmente o município não deixa escapar, porque é uma festa tipicamente da Zambésia. E em Climane, agora é chamado de Pequeno Brasil, não é? Pequeno Brasil, porque há esta festa que é vossa e nós vamos adotando de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa forma de ser, mas é muito bem festejada, é maravilhosa e é algo que se vê e concentra as pessoas. Geralmente quando se faz aquilo é sexta, sábado, domingo e são noites de muita dança, de muita música e muita festa. O povo Muita festa. moçambicano é um povo alegre, né? Que gosta de festejar também. Então, eu imagino que deve ser muito movimentado mesmo, muito frequentado esse festival. Muito. Pois. É muito. E essa é uma Legal. característica nossa. Essa é uma característica nossa, né? Aham. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade econômica que é predominante aí em Moçambique? Ok. Nós vimos que o PIB costuma crescer bastante, né? É um dos países que mais cresce. O PIB devido ao trabalho, né? Exportação de carvão, gás mineral. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bem. A principal atividade econômica. Nós, em Moçambique, temos, digamos, várias atividades. Quer dizer, é difícil dizer esta é a atividade-chave. Mas o certo é que a atividade predominante é a agricultura, não é? As pessoas apostam muito na agricultura. Quer dizer, vivemos basicamente de agricultura. Apesar dos investimentos nos últimos 5 anos ou desde a independência não terem sido satisfatórios. É o pilar da nossa economia, a agricultura, embora se invista menos, não é? E este setor emprega, de acordo com os dados atuais, mais de 50% da população, já vai de 60% a 70% da população, vive na base da agricultura. Então, as pessoas têm machambas, mesmo os que trabalham no setor público ou privado, têm sempre uma machambinha por ali para pôr um arroz, ou um milho, amendoim, ou a couve, ou a cebola. Portanto, é a atividade básica, não é? Embora, como dizia, tenha até agora investimentos, digamos, pequenos. Tem investimentos pequenos. Então, é na base disto que muitos agricultores acabam produzindo milho, arroz e vendem de acordo, digamos, com a sua produção, né? Vendem. Agora, para além disso, nós também temos outras atividades, não é? Temos nessa agricultura, o que é que se vende mais? Temos o milho, temos o arroz, temos o amendoim e temos a mandioca. A mandioca atualmente até faz parte de um dos produtos para produzir a cerveja. Tem uma cerveja produzida na base de mandioca em Moçambique, chamada Impala. Então, e é muito consumida, né? Então, quer dizer, temos esses produtos que servem como, digamos, elementos primários para comercialização. E depois temos outros, né, que são convencionais. As pessoas fazem outros negócios, né? O carvão, ou mesmo algumas bancas por ali. Então, há atividades diversificadas, quer dizer, de acordo com as habilidades, cada um vai identificando o que pode fazer para poder sobreviver e para poder seguir em frente, né?
Então, é normal encontrar uma a vender cebola, a outra a fazer machamba, outra a fazer aquilo, quer dizer, há essa diversidade. Entendi. Legal, muito Sim, bom, sim. interessante. E aí chegamos na parte, né, das curiosidades. Tem algo que você tenha É, separado para nós para trazer? Já comentamos um pouco, né, sobre os festivais, essas curiosidades. pois, pois. Não percebi, não percebi. Já iniciamos até esse tópico falando um pouco dos festivais, né, das festas e tudo mais. Mas se você tiver algo a mais outras curiosidades que eu não tenha perguntado, você pode ficar à vontade para colocar, tá bom? Ah, Por tá certo, tá exemplo, a certo. questão do esporte. É, eu achei interessante que eu vi que Moçambique tem duas medalhas, né? De 800 Sim. metros. Uma de prata e a outra de ouro. Não, uma de bronze e a outra de ouro, que foi agora em 2000. Então, o Ok. esporte também é muito incentivado aí em Moçambique. É, o desporto é muito praticado em Moçambique, de fato. E nós temos o do futebol 11 como o desporto mãe, não é? Temos o desporto Uhum. mãe. Geralmente, já nas escolas, há equipas formadas, há equipes chamadas BBEC, né? Eles, pronto, desde pequenos já começam a jogar em cada bairro, geralmente. Nas cidades é pouco frequente, né? Porque pronto, nós queremos fazer casas em todo o sítio e dificilmente, muitas vezes, os governos municipais não olham para esse espaço de lazer, para futebol. Não, muitas vezes os campos acabam sendo vendidos ou, prontos, confiados a outras entidades. Mas quando vamos para as zonas rurais, em cada bairro, em cada povoado, há sempre um campo, há um espaço reservado para a prática do desporto. E estão ali as crianças a jogar, estão os adultos a jogar. Então, esta é uma outra prática ou uma outra forma que nós temos de diversão, não é? E tu vais para uma Sim, zona, um lazer. distrito, tem a luta de desporto, as pessoas estão ali a assistir, a apoiar uma equipa ou outra e pronto. E temos esta. Infelizmente, não temos tido bons resultados a nível, digamos, do desporto internacional, não é? Quando saímos para a CAF, ou ainda não tivemos até agora a qualificação para o Mundial, mas o futebol 11 é muito praticado nos nossos bairros, nas cidades, assim como nas províncias. E outro aspecto, outro desporto que nós temos, futebol que nós praticamos muito, é o basquetebol. O basquetebol, por acaso, já nos rendeu muitas insígnias, muitas medalhas e tem sido, digamos, de fato, bem explorado. Tem sido bem Que explorado. legal. Temos outros, o taekwondo, Muito bom. mas estes dois, basquetebol e São os futebol 11, principais, né? são os principais e têm sido de maior expressão. Legal. Estamos caminhando agora para os últimos minutos da nossa live. E eu gostaria de Pois, pois. falar rapidamente sobre a literatura e a Ok? juventude moçambicana, né? Aqui no Brasil é muito comum muitos jovens preferem as redes sociais ao invés do livro. E eu queria Pois, saber um pois. pouquinho como que é aí a literatura e como que Mia Couto é visto pelos moçambicanos, pela juventude. Se ele tem uma grande audiência, assim como tem aqui no Brasil. Muito bem. Os jovens, a nossa realidade não difere muito da vossa, né? Nós estamos numa época de violência, a chamada pós-modernidade, ou modernidade líquida, se quisermos usar a linguagem de Bauman. Quer dizer, temos as tecnologias por todo lado e muitas vezes não nos dão um espaço para fazer aquilo que é útil ou agradável. Dificilmente, quando as pessoas começaram a usar WhatsApps, os que não tiveram aquela educação de como usar as redes sociais, digamos, não foram muito moderados, perderam-se, não é? Porque é toda hora postar meme aqui, meme ali, brincar, um chat ali, por ali em diante. Então isso fez com que as pessoas perdessem o foco na leitura. E é pensando nisto que nós criamos, ou criou-se um grupo, temos um clube do livro em Maputo, e depois isto foi replicado em outras províncias. E eu sou coordenador de um dos clubes onde eu trabalho, não é, na MUN, que é para revitalizar esse espírito de jovens de gostar do livro, não é? Porque nós precisamos de leitores, nós precisamos de pessoas que leem, porque é na base do livro que nós vamos desenvolver uma consciência crítica sobre a realidade social e sobre o meio em que nos encontramos. Então, temos feito esse trabalho e há jovens que estão a ler, que apostam, gostam de ler, e há outros que, infelizmente,
ainda estão presos às redes sociais, não é? Estão presos ao WhatsApp, Facebook, Instagram, por aí em diante. Estão mais para postar fotos e por aí. Então, o livro tem passado para o segundo plano. Mas Mia Couto é lido. Nós temos em Moçambique escritores que são indispensáveis. Que são indispensáveis. Quando falamos da literatura, temos o Mia Couto, temos Paula Chiziane, temos Luís Bernardo Noana, Nós Matamos Raul Tinhoso, o autor do Nós Matamos Raul Tinhoso. Estes são indispensáveis. Temos agora uma nova geração de escritores, não é? Temos o Pedro Lopes Pereira, temos a Moça Mucavelli, muitos outros. Temos o Sérgio Raimundo. Então, temos muitos outros escritores novos que vão surgindo e que têm sido uma referência nacional, têm sido uma referência internacional. Portanto, mais da velha guarda, podemos dizer entre aspas, velha guarda, temos o Chiziane, temos Bagacossa, temos Mia Couto, que não se pode deixar de ler. Temos Luís Bernardo Noana e muitos outros que, pronto, dispensam, digamos, são de leitura obrigatória. E infelizmente, aquela coisa que poucos conseguem fazer, né? Eu conversava há alguns dias com uma amiga e dizia, olha, é difícil ler Mia Couto. Por que é difícil? Porque Mia Couto brinca em demasia com as palavras que se tu não estiveres preparado literalmente para perceber o texto, tu não percebes o que ele escreve ou o que ele quis dizer. Então, é um autor, é um escritor, e por acaso eu me inspiro muito nele e gosto muito de ler suas obras, é um escritor que te leva a viajar, te leva a transcender e a perceber, quer dizer, tu és obrigado a encarnar a ideia dele para poder perceber o que ele escreve. Então, isso é muito bom. E dizíamos nós nessa conversa que, olha, quem lê Mia Couto está preparado para ler qualquer livro, seja de quem for. Por quê? Porque já está com a mente muito bem trabalhada para perceber qualquer que seja metáfora, qualquer que seja a figura de estilo que o autor quiser usar, ou que um outro escritor quiser usar. Né? Então, temos tido esse trabalho e está-se a ler, não é? Está-se a ler, e por acaso nos últimos tempos tem sido satisfatório. Mia Couto, ele nos convida de fato a mergulhar, né? De corpo e alma e pensamento, para de fato compreender a dimensão das suas palavras, das suas ideias. E me chamou muita atenção uma fala sua, quando você diz a respeito da importância da leitura para o desenvolvimento do raciocínio crítico, né? Do pensamento crítico, da formação das próprias ideias. É maravilhoso saber que você é uma pessoa que, com o seu trabalho também, com a sua vida, inspira a muitos jovens, a muitas pessoas. E a sua visão é muito enriquecedora. Viu? Eu quero te agradecer mais uma vez por ter contribuído muito para a nossa live. Eu estou saindo desse nosso voo imaginário encantada por Moçambique, querendo conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que os nossos seguidores também estão com a mesma satisfação. E nós vamos deixar essa live salva para que muitas outras pessoas possam também assistir depois, os que não puderam assistir online. E é isso, muito obrigada, tá? Eu quero reforçar aqui o convite para o nosso sarau, que vai ser no dia 30 de agosto, agora no domingo, às 19h30. E vamos falar sobre Tempo, que é também uma obra muito encantadora, né, de Mia Couto. Tá certo, muito obrigado. Eu que agradeço, né, pelo convite. Foi um prazer enorme apresentarmos Moçambique, apresentar Moçambique para si e para os outros que nos acompanharam e que ainda vamos acompanhar. E desde já faço o convite, não é? Eu ficarei feliz em receber a Juliana dentro em breve em Moçambique e outro pessoal do coletivo dentro, do coletivo Raízes, pronto, para conhecer o país e desfrutar das suas maravilhas, não é? Muito obrigada, tá? Eu estou encantada, os nossos convidados também. A nossa live está encerrando os últimos 15 segundos. Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Outro para ti. Tchau, tchau.